Deixa eu te perguntar uma coisa, o que inspira a sua vida? O que te faz ter aquela boa reflexão sobre um assunto ou atitude? Eu sou movida por muitas inspirações que me faz querer dedicar e ser uma pessoa melhor no mundo. E esse é um podcast criado, inspirado e comandado por mim, Cris Maria, que pode te inspirar. Seja bem-vindo e inspire-se! Oi pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Pode Te Inspirar. Esse é o segundo episódio do podcast. Semana passada eu estreiei o primeiro episódio, onde eu me apresentei, contei um pouquinho mais sobre a minha história, sobre a criação, do podcast, da onde tudo iniciou e qual é a proposta, qual é o intuito dele. E eu tô muito feliz por finalmente ter conseguido colocar o ar para vocês escutarem e de estar aqui realizando esse projeto, que é um sonho que eu tô realizando e tá sendo maravilhoso, uma experiência incrível. E hoje, nesse segundo episódio, eu trouxe um tema para vocês muito especial. No primeiro episódio eu contei um pouquinho sobre a minha história, falei do podcast, todo o intuito que eu tenho com ele. E nesse segundo episódio eu quero trazer para vocês um tema que tem tudo a ver também com a minha história e que me inspirou muito ações da minha vida, a eu ter reflexões sobre as minhas ações no dia a dia e me inspirou também a escrever um texto. E esse texto é o primeiro texto que eu escrevi, autoria minha mesmo, foi uma inspiração logo depois que eu assisti um filme. E vocês vão entender um pouquinho mais pra frente do que eu tô falando agora. Mas como o nome do podcast já fala, pode te inspirar, eu resolvi trazer esse tema para poder inspirar vocês também e para dar seguimento, Eu falei um pouquinho da minha história, de toda a minha inspiração para tudo que eu tenho feito até hoje, até mesmo com esse podcast. O tema de hoje faz com que, espero com que faça, como me fez, refletir sobre as minhas ações e de como o meu eu reflete na vida das pessoas também. Então hoje a gente vai pensar um pouquinho sobre a gente, sobre o outro, sobre todo mundo. E eu vou começar o podcast lendo o texto para vocês, o texto que eu escrevi, e depois a gente vai conversar um pouquinho sobre ele, tá bom? Combinado? E eu não vou falar o nome do filme agora, porque no texto mesmo, no decorrer do texto, vocês vão saber que filme que é. Eu falo dele no decorrer e, como eu falei, vocês vão entender. E a minha voz, gente, tá um pouquinho ruim, não reparem, por conta desse clima seco. Não sei se na cidade de vocês, de onde vocês estão ouvindo, o tempo tá seco. E, enfim, aqui na onde eu estou, o tempo tá muito seco. A umidade do ar tá muito baixa. E, enfim, tem muita gente ficando ruim por conta disso. E estamos recorrendo a bastante hidratação, que é o jeito, Então, tem muito o que fazer, é se hidratar e se cuidar, diante a essa umidade seca, essa umidade baixa, na verdade, do ar desse clima seco. Mas vamos lá, O podcast não pode parar e a inspiração tem que continuar. Então vamos lá pro texto. Eu assisti um filme que me fez refletir muito sobre a vida. Lições aprendemos a todo momento. Basta a gente ter o discernimento da simplicidade e humildade em poder saber ouvir, ver e também compreender. E esse filme me trouxe a seguinte pergunta: até que ponto eu ou você se doaria a alguém? Uma pergunta difícil, Às vezes vivemos a nossa vida e esquecemos de olhar ao nosso redor. Será que o bem que achamos que fazemos no nosso dia a dia é o suficiente? E olha só, outra pergunta. Será que há limites para fazer o bem? E assim surgindo outra. Eu me pego pensando que eu posso contribuir para um mundo melhor, para fazer alguém feliz. Às vezes, um simples bom dia, uma palavra amiga, um conselho, ou até mesmo uma piada, ou um simples sorriso pode mudar a vida de alguém. Pensa, você já se pegou em um momento em que alguém estava se sentindo muito mal, mas um simples ato seu fez toda a diferença? Pois é. E agora pensa,
quantas vezes isso aconteceu. Foi com muita frequência, pouca, ou quase nem se lembra quando. Quantas coisas, quantos sentimentos de tristeza, raiva, abandono, vazio podiam ser evitados se a gente se doasse mais uns aos outros. Temos um bem muito precioso que é a vida, que foi dado a gente por um simples e único sentimento que é o amor. E o ato de quem nos deu, demonstrando tudo isso, foi simplesmente se doando por completo para nos ver bem e felizes. O nome desse filme se encaixa perfeitamente nessa reflexão, que se chama Como Eu Era Antes de Você. Como você era antes de conhecer alguém? Como você era antes de falar com alguém e de ver alguém? Como outra pessoa era antes de ver, falar com você? E que marca ou sentimento você deixa na vida das pessoas? Eu escrevi esse texto logo em seguida, quando eu terminei de assistir o filme, e foi uma inspiração que eu tive naquele momento. E como eu falei no início do podcast, é o primeiro texto que eu escrevo na minha vida. Muita gente falava e ainda fala, né, desse filme, e eu não entendia. Eu sempre tive a curiosidade para poder assistir ele, para ver se realmente ele era um filme tão bom quanto as pessoas falam. E eu não preciso nem dizer a conclusão que eu tive desse filme. Somente depois de assistir, me veio a inspiração para escrever esse texto e também para refletir nas minhas atitudes. E hoje a gravar esse podcast para inspirar vocês também. No filme, o personagem Will, que estava passando por um momento muito delicado e de desânimo da própria vida, né, depois de um acidente e também depois de perder o movimento do pescoço para baixo. Podem ficar tranquilos, para quem não assistiu o filme, eu não vou dar spoiler, vou falar sucintamente por cima sobre o filme, mas ali naquela situação, a Lu, né, que é a personagem que entra na vida do Will e que eu amo de paixão, ela é uma personagem que me ensinou muito e ela mostra nas atitudes concretas a humildade, a paciência, o se doar ao outro. Ela, depois de aceitar a proposta dos pais do Will de ser acompanhante dele, de ajudar a cuidar dele também, né? Ela não entende sobre o que ele tá passando depois do acidente, de ter perdido os movimentos e do quadro dele, né? Ela não entende. Então ela se doa, né? Ela, por vontade própria, ela começa a estudar o caso dele. Ela vai até uma cena que ela vai até a biblioteca, ela pega vários livros, ela estuda o caso para ajudar, né? Para ela poder ajudar ele da melhor forma, né? Na autoestima dele, para ele ter uma boa qualidade de vida, mesmo com os limites que ele enfrentava ali naquele momento. E aos poucos, com um jeito simples, divertido, humilde e único e encantador que ela tem, com as meias de listras pretas e amarelas, entendedores entenderão, ela consegue, mesmo que por um curto tempo, fazer com que o Will voltasse a sentir o sabor da vida, né, que ele voltasse a ser feliz. E depois do acidente, né, antes de conhecer a Lu, o Will era um homem triste, né, desmotivado, ele não saía do quarto pra nada, ele não sorria, ele estava se entregando mesmo aos poucos, né, desistindo da vida. Ele não gostava nem de sair do jardim da casa dele pra nem sequer tomar um sol. E depois que a Lu entrou na vida dele, depois que ele conheceu ela, com o jeito dela, né? O jeito dela foi cativando ele. E ele voltou à vida, ele voltou a sentir prazer nas pequenas coisas. Ele começou a cada dia a sorrir mais, a ter mais vontade de sair de casa, a viajar, a conversar. E ela transformou a vida dele com o jeito dela. Ela viu que ele estava precisando não só de uma companheira ali, mas ali ela viu que a necessidade era bem mais embaixo. Não era só para ser uma acompanhante, ele precisava de um ombro amigo, de uma pessoa para estar ali com ele, para mostrar para ele que ele estava vivo, de que ele merecia ser feliz e que ele podia ser feliz mesmo com as limitações dele. E de que, independente, né, do que ele precisasse, ela estava ali para poder ajudar ele. Depois de conhecer ela, ele se transformou. E ele encontrou uma fonte de inspiração para viver. Tem uma carta que ele deixou para ela, e ela lê essa carta em um momento do filme. E nesse momento que ela lê a carta,
com certeza dá pra ver que ela fez da vida dele melhor. E que se não fosse ela ali na vida dele, talvez ele não veria sentido pra mais nada. E seria um tempo ali que não seria bom pra ele, né? E sabe lá o que mais podia ter acontecido. Mas ela entrou na vida dele pra ser uma fonte de inspiração, pra trazer pra ele vida, felicidade, cor. E eu trouxe um trecho, né, um pedacinho da carta que ela lê, que ele escreveu pra ela, e que eu até, assim, me emociono e me arrepia e me faz refletir muito e me inspira muito esse trecho. O filme todo, na verdade, mas é cada coisa que você vai vendo, que vai passando, que você fica, meu Deus, como, né? Tipo, você traz aquilo pra si e você fala, nossa, o que eu posso fazer? O que mais eu posso fazer, me doar? E eu vou ler esse pedacinho pra vocês e vocês vão entender. E o pedacinho fala assim: viva intensamente. Supere seus limites. Não se acomode. Você está marcada no meu coração, Clark. Desde o dia em que você chegou com seu sorriso doce, suas roupas ridículas, suas piadas ruins e sua total incapacidade de esconder o que sente. Viva intensamente. E eu vou estar com você em cada passo do caminho. Gente, eu não sei vocês, mas como eu já assisti o filme, eu leio, já na minha mente vem a cena do filme e essas palavras não tem como não mexer com a gente, não inspirar, não fazer a gente refletir, né? Eu vou até repetir de novo aqui, parte por parte do texto agora, né? Que ele escreveu, da carta, é que ele fala, viva intensamente, né? Supere seus limites, né? Não vamos nos limitar, né? Às vezes a gente se limita, ou qualquer coisa já para a gente, qualquer coisa que acontece a gente já fala, não vou fazer mais, não sei, sabe? Não se limita, viva intensamente, se entregue àquilo que você está fazendo, faça da melhor forma possível. Tem uma parte que ele fala também, não se acomode. Às vezes a gente fala, tá bom, né? O que eu tô fazendo, tá ótimo, a pessoa tá querendo demais. Mas será que a gente, né? Como a pergunta do texto que eu escrevi, será que o bem que a gente tá fazendo é o suficiente? Será que o que a gente faz para as pessoas é o suficiente? Porque quando é pra gente, às vezes a gente fica querendo, pedindo, né? Falar, eu preciso daquilo e ninguém faz por mim. Quando eu mais preciso, não tem ninguém para me ajudar. Mas e quando é com outro? Tipo, pra gente, a gente sabe o limite que a gente, né, que é bom pra gente, ou a gente sempre tá querendo mais. E pro outro, tá bom que a gente quer dar? Como que a gente pode ajudar o outro a fazer o bem? E aí, né, o texto continua, que ele fala, você está marcada no meu coração. E aqui, essa frase, você está marcada no meu coração, já responde tudo e demonstra que ela fez a diferença na vida dele. Pra ela tá marcada no coração, né, dele. E aí depois, né, ele confirma mais ainda. Desde o dia em que você chegou com seu sorriso doce, suas roupas ridículas, né? Aqui ele faz um pouquinho de sarcasmo porque ela tem um estilo dela próprio, né? E ele sempre brincava com as roupas dela. Aí depois ele fala suas piadas ruins, mas as piadas ruins, assim, piadas bobas que faziam ele feliz, que fazia ele rir, fazia ele ficar bem. E aí depois ele fala em sua total incapacidade de esconder o que sente. E que bom, né? Graças a Deus ela teve essa incapacidade de esconder o que sente. E que a gente também tem essa incapacidade de esconder o que sente. Porque se ela tivesse a capacidade de esconder o que ela sente, ela não ia transformar a vida dele. Ela não ia ser a diferença, a fonte de inspiração, de fazer com que ele voltasse a viver novamente. Então, olha para você ver como que um simples texto, um simples filme, um simples não, né? Um baita filme, mas com atitudes simples, com um enredo simples, de uma pessoa que entra na vida da outra e no dia a dia, né? Porque pra quem assistiu o filme, pra quem vai assistir, o Will foi uma pessoa que no começo, como eu falei, ele estava bem desanimado com a vida, ele estava bem triste e ela, assim, no começo teve que, né, cortar um dobrado com ele, porque ele resistiu muito. E ela aos pouquinhos, eu não vou desistir dele, eu vou fazer ele voltar à vida e vou fazer ele querer viver. Então, assim, que a gente tem essa incapacidade mesmo de esconder, né, de não conseguir abandonar o outro, e que a gente sempre esteja ali para ajudar. E aí no final ele fala para ela, continue vivendo intensamente
e ele sempre vai estar do lado dela, né, em cada passo no caminho dela. Então, como que depois de ler uma carta dessa, não se entende que ele foi muito feliz e realizado depois de conhecer a Lu? E eu trouxe esse tema para vocês hoje para que a gente possa ter esse incentivo, né? Ter essa inspiração de coisas boas. É tão bom, não é? Quando a gente está para baixo, desanimado, e vem aquela pessoa, né? Ou acontece aquela situação que ergue a gente, que levanta, que nos faz querer viver, voltar a ter ânimo, sentido para a vida. Então, que a gente possa ser essa pessoa e que a gente, como a Lu, né, busque ter essa situação que faça querer o outro voltar para a vida, né, a resgatar aquela pessoa e a não desistir dela. E eu costumo dizer que, né, tem frases também pela internet que falam que gratidão gera gratidão, o bem gera o bem. Então, que a gente possa sempre estar gerando e sempre cuidando um do outro, né, e não enxergando limite, né, para poder ajudar a se doar ao outro, mas que a gente sempre possa estar ali, tendo a nossa total incapacidade de esconder o que sente. Então é isso, gente. Eu trouxe esse episódio falando sobre esse filme. Não tinha como ser outro tema e ser sobre outro assunto, a não ser sobre isso. Eu escolhi com muito carinho, né, trazendo esse texto que é de autoria minha, né, sobre essa reflexão e sobre essa inspiração que eu tive com esse filme. Para quem assistiu, vai entender, né, do que eu tô falando. E se caso não teve esse feeling de refletir, né, sobre isso, vai começar a refletir. E quem ainda não assistiu, eu recomendo que assista, você não vai se arrepender. E agora com esse olhar, né, já poder ter a oportunidade de assistir já com esse olhar de inspiração depois de ouvir esse podcast. Para você que não me segue, me siga lá nas redes sociais, Cris com 2i, Maria com 2a _. Lá no meu Instagram, na bio, tem todas as informações que você precisa saber. Tem o link do canal do YouTube também, você que não é inscrito, se inscreva lá, ative o sininho e compartilhe também esse podcast para que outras pessoas também possam se inspirar com essa reflexão. Fiquem com Deus e a gente se encontra na próxima quarta-feira com mais um episódio que pode te inspirar.